Bem, começamos a gravar. Só um instante que eu deveria estar gravando no Face também, né? A gente grava no Face também. Nós vamos falar aqui, enquanto isso já vou adiantando, nós vamos falar a respeito de mediunidade. Por quê? Por que eu vou intercalar? Porque Umbanda, ela vai dar muita aula, tá? Porque não é só chão de terreiro que a gente vai falar. Não é apenas o dia a dia, a rotina, as ervas. Eu quero também falar bastante de ervas, tá? Porque ervas é bem bacana para a gente entender, aprender. E naquilo que eu posso, né, vou repassando. E também vou... Desculpa, eu estou olhando aqui no Face porque eu esqueci de acionar, né? Só um momentinho, tá? Bem, e aí, então, nós vamos falar também e vamos intercalar a questão da mediunidade, tá? Porque é assunto que não pode esperar, tá? Não, é um assunto que muita gente precisa, tá? E vamos falar a respeito da mediunidade. Então, eu estou falando lá no grupo, pelo Facebook. Então, estou falando pelo Facebook e estou falando pelo Zoom também. Temos algumas pessoas no Zoom e outras vão ver depois a aula gravada. Então, vamos lá. O que é mediunidade? Eu gosto de dividir mediunidade, paranormalidade e empata. Tem classificação que diz que é só mediunidade. Por exemplo, se você vai no centro kardecista, como eu fui e estudei um pouco, eles vão dizer que tudo é mediunidade. Se você vai em outras, vai estudar a respeito, alguns classificam o empata como o sensitivo, que seria uma subclassificação de mediunidade. Outros dizem que existe paranormalidade e outros dizem que não, que é tudo mediunidade. Então, vamos lá. O que eu entendo? Eu entendo que exista a mediunidade. Mediunidade o que é? Meio. Médium é meio. Então, ele faz o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Como? Ele pode fazer pela incorporação. Na Umbanda, nós chamamos de incorporação, sim. Se formos falar de kardecismo, é passividade. Então, vai dar passividade. É quando o espírito vai fazer a comunicação. E como é que esse espírito vai fazer a comunicação? Seja através, se for na passividade espírita, a gente está falando de psicofonia, psicografia, a gente vai estar falando também da vidência, psicometria, agora eu não me lembro a palavra, é picto alguma coisa também, pictometria, aquele que a gente desenha, tá? Aquele de pintura. Então, eles dividem muito bem essa mediunidade de passividade. Na Umbanda, o que temos assim de mais forte é a mediunidade de incorporação. Ela é uma mediunidade complexa, onde o nosso sistema nervoso todo, ele é, não vou dizer tomado, né? Mas ele é abrangido, o espírito comunicante, o nosso mentor, o nosso guia, ele toma a questão... Ai, meu Deus, espera aí que está me fugindo as palavras. Ele vai tomar o sistema nervoso da pessoa, então é bem complexo. Por quê? É evidência, é fala, né, que é a psicofonia, às vezes vem clara e audiência, às vezes tem tela mental na frente do médium, então é muito complexo, tá? Tanto que o médium na incorporação, ele está desenvolvendo a incorporação, primeiro ele se abaixa, ele fecha os olhos, ele não tem controle, ele não consegue sequer falar. Então, ele primeiro vai acostumando o campo dele com o campo da entidade. Depois, o que a gente tem? Temos o empata. O empata,
ele é uma coisa mista, tá? Aí ele é misto, tanto de mediunidade quanto de paranormalidade. O empata, ele tem um pouquinho de mediunidade, que faz aquela comunicação entre o plano espiritual e o plano material, né? Ele pode dar a passividade, a incorporação, ele pode ter a vidência, clareaudiência, vindo do que aquele plano mental dos mentores colocaram para ele. Mas ele também tem outras qualidades que a gente vai falar aqui, tá? Paranormalidade. Paranormalidade seria o dom inerente daquela pessoa, tá? Então, a paranormalidade a gente tem aquela pessoa que consegue ter uma vidência à distância, tá? Ele consegue pegar um objeto, que seria pictometria, e fazer a leitura energética. Ah, eu vou pegar um objeto, foi de tal pessoa, de tal época, de tal... Ele vai descrever cenas que estão ligadas àquele objeto. A gente sempre vê em alguns filmes aquele teste com as cartas, né? Que coloca as cartas e o vidente tem que dizer o que está atrás das cartas. Tá? É possível até a gente desenvolver isso, se tiver, dá para desenvolver. Tudo que a gente tiver assim no nosso campo orgânico, dá para desenvolver. Então, vamos lá. Mediunidade. A mediunidade, ela é orgânica. A paranormalidade é orgânica, o empata também é orgânico. Então, nasce com a pessoa, tá? Eu não gosto de dizer que mediunidade, todo médium é um devedor, todo médium vem para pagar, todo médium tem que ter missão. Não. Por quê? Porque se a gente vê várias pessoas que têm dons, né? Eu vou chamar de dons. E pessoas, elas não precisam necessariamente trabalhar, né? Por quê? Porque é inerente, tá? Então, é uma questão orgânica, está dentro de nós. Porque algumas pessoas têm ela de forma ostensiva e outras não têm. Porque algumas manifestam de forma ostensiva e outras ficam ali quietinho, latente, ou não tem nada, né? Por quê? Porque algumas pessoas ou vieram realmente para trabalhar, né? Precisam trabalhar, precisam desenvolver, precisam porque, eu me comprometi a vir para cá, para o plano terreno e trabalhar, tá? E outros, mesmo com mediunidade, outros não, como eu acabei de falar, e tem outros ainda que não desenvolvem. Não desenvolvem porque não tem, né? Não tem de forma ostensiva. No kardecismo a gente fala bastante, a gente fala porque eu estudei, né? Então, estou me incluindo aí no meio. A gente fala bastante, então, médium ostensivo e médium não ostensivo, porque médium todo mundo é, tá? Todo mundo tem mediunidade, todo mundo recebe aquela intuição, todo mundo tem aquele sonho, todo mundo tem alguma questão que, eu sonhei, ouvi, senti alguma coisa. Eu nunca senti. Uma vez ou outra sente sim, só que não percebe, tá? Então, tem os médios ostensivos, que aquilo é tudo aflorado, explode, né? E é isso. Bem, por que existem médios ostensivos e médios que não são ostensivos? Vamos falar um pouquinho da grande queda. Eu tinha colocado um texto lá no Telegram, não sei se alguém viu, e também acho que eu postei um texto no Facebook. Coloquei um texto, coloquei um vídeo também. Quem for lá no Facebook vai conseguir ver. Da grande queda. Já existiu aqui no planeta Terra várias civilizações, tá? Essa que nós estamos aqui vivendo hoje é uma civilização, mas já existiram outras e vai fechando o ciclo, vai vindo outra, vai fechando, vem outra e etc. Então, essa última civilização que nós temos aqui. Antes dessa civilização, antes dos primatas ali nas cavernas, existiram outras civilizações. Atlântida é uma delas e Lemúria também, tá? Uma das grandes quedas, porque
se não me falha a memória, existiram duas, né, grandes quedas. Depois a gente pode até adentrar nesse assunto, se houver interesse. Uma das grandes quedas aqui foi em Atlântida, né? A Atlântida existiu? Existiu, né? Tanto que naquele livro da biografia de Chico Xavier, que originou o filme, Marcelo Souto Maior coloca lá que foi uma caravana de Curitiba para lá, Curitiba, Rio Grande do Sul, não me lembro, mas, enfim, foi lá e foi perguntar para o Chico Xavier a respeito de Atlântida, se existiu. Ele falou assim, Manoel está aqui me dizendo que existiu realmente, foi entre 10 e 15 mil anos atrás, e que foi um continente que afundou. Então, o que aconteceu para esse continente afundar, gente? Bem, todo mundo lá existia, vivia, e a mediunidade era algo inerente ao ser. Então, todo mundo podia se comunicar telepaticamente, podia se comunicar com vidência, clarividência, à distância. Então, não existia distância para eles, tá? E existiam os templos também, né, dos grandes iniciados. Começou a vir muitos espíritos devedores de outros orbes, tá? De outros planetas. Para quem não está familiarizado, esse planeta é um planeta de provas e expiação que está no seu término, se não já estiver em plano de regeneração. Então, tem os planetas primitivos, depois temos provas e expiações, depois temos outra categoria que é a regeneração, tá? Então, o planeta Terra, ele estava ali, e aí vieram pessoas de outros planetas encarnar no planeta Terra para, né, cumprirem seu plano evolutivo. E esses espíritos, eles vieram com seus débitos, né? Tinham muitos conhecimentos, entretanto, a ética e a moral deles não eram tão desenvolvidas. Então, esses conhecimentos, principalmente de magia e manipulação de energias, somada à falta de ética, gerou o quê? Gerou magias negativas, tá? Então, muitos, né, encarnaram ali e as energias negativas, que a gente pode chamar de demandas, né, que a gente conhece como demandas, seria, então, energia para fazer o mal, tá? Manipular o livre-arbítrio, não respeitava o livre-arbítrio e fazer o mal, tá? Não estava na luz, não estava no bem. Então, de tanta magia que foi feita, o plano espiritual, né, somado à densidade energética daquele local, fez com que aquele continente afundasse. Mas antes disso, o que aconteceu? Para que as pessoas pudessem sobreviver, tá? A quantidade de trabalhos negativos que eram feitos e a tudo mais, foi-se colocado uma tela entre o nosso corpo, nossos corpos espirituais e o corpo físico, tá? Ramatiz fala disso, tá? Seria uma tela búdica, se não me engano, tá? E essa tela búdica, então, ela serviu para proteger, tá, as pessoas da densidade energética para que elas não sofressem deformações. E o que aconteceu com isso? A mediunidade foi obstada, tá? Foi obstada, então nem todas as pessoas puderam mais ter a mediunidade como parte de si. E aí, foi se dosando, tiveram
quem tinha missão podia vir com mediunidade mais aflorada, mediunidade ostensiva, tinha que se preparar todo o corpo perispiritual para isso. Existia, claro que você tem que ir, você tem uma missão, você tem que ir. Missão não é aquela coisa grandiosa, tá, gente? Missão pode ser um trabalho. Vou prestar serviço como médium de uma casa kardecista, ou umbanda, qualquer religião que trabalha com a mediunidade. Então, ao longo do tempo, né, nós tivemos aí alguns médiuns, né, e muitos tentou se obstar à mediunidade. Por quê? Porque queria se controlar, né, as pessoas através do medo, através do desespero, através da falta de consciência, e quanto menos eles tivessem comunicação com o plano espiritual, mais tinham medo, tá? Quanto menos soubesse sobre reencarnação, melhor seria para dominar as mentes, tá? Tanto que reencarnação foi-se esquecendo, o conhecimento foi obstado, bibliotecas inteiras foram queimadas, destruídas, né? A gente sabe disso nesse milênio, não posso dizer, mas no primeiro milênio, logo depois de Cristo, tivemos aí várias tentativas de controle, né? E conseguiram, né? Tivemos aí a Idade das Trevas, e a mediunidade era brutalmente combatida. Então, só confirmando, tá, gente? É tela búdica mesmo, tá? Uma tela de proteção espiritual, tá? Que serve aí como um filtro entre o corpo físico e aqui está dizendo corpo emocional. Enfim, é uma tela de proteção contra as magias que estavam sendo feitas e obstou também a mediunidade. E obstando a mediunidade, aqueles que praticavam aquelas magias negativas, eles também ficavam mais limitados, tá? A grande queda vai ser importante para quando a gente falar de tronos, linhas de Umbanda, tronos, né? Divisão de Rubens Saraceni sobre tronos e também a Rua de Baixo, tá? A Rua de Baixo é lá embaixo, tá? Aí depois a gente fala mais o que são isso, tá bom, gente? Bem, enfim. Então, mediunidade hoje ela está se expandindo muito, muito, muito. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver lá que Jesus falou assim que vai chegar um tempo em que as pessoas terão seus dons aflorados, terão evidência, falarão em línguas e etc, né? Nada mais é do que a mediunidade que está se expandindo. E seria isso. Então, a mediunidade está se expandindo, cada vez mais temos médiums. A Umbanda, ela é uma religião que abraça e recebe esses médiums, que vem de incorporação, principalmente, tá? Para quê? Para que os guias possam dar a sua palavra e trazer, então, conhecimento espiritual para a Umbanda. Então, vamos lá. Mediunidade, falei um pouquinho de mediunidade. Sobre... Pena que a gente tem pouco tempo, né, gente? Olha, esse tema aqui vai longe. A gente já vai estar entrando nos 10 últimos minutos do tema. Bia, se você quiser fazer alguma intervenção, você pode fazer, tá? Não sei o que você trouxe de material, mas se quiser fazer, a gente vai falar depois mais ainda, tá? Então, revisando, a gente passou aqui da grande queda, da tela búdica, que obstou essa mediunidade, e agora ela está se abrindo cada vez mais, tá? A Idade das Trevas passou, graças a Deus, né? Quem não foi queimado na fogueira? Eu não sei se eu fui queimada, mas eu fui presa, porque era médio, né? Enfim,
paranormalidade. A paranormalidade, algumas pessoas têm, tá? Não é um meio, ela não vai fazer, então, aquela intervenção entre o plano espiritual e o plano material, ou seja, não precisa de mentor ali do seu ladinho, tá? Porque quando a gente vai fazer o desenvolvimento lá no kardecismo, é tudo, eles falam que tudo tem um mentor do lado, tudo tem um espírito do lado, seja ele uma entidade positiva ou uma negativa. Mas nem sempre assim. A gente sabe muito bem que os guias não estão do nosso lado, eles têm mais o que fazer, tá? Quem acha que fica o tempo todo do nosso lado, o meu guia fica todo o tempo do nosso lado. Gente, não fica, ele tem mais o que fazer, ele trabalha, ele tem outros médios, ele tem muito trabalho do outro lado, tá? Então, paranormalidade, a gente tem da gente, telepatia. Telepatia não precisa de um guia, um mentor, né? Ou uma outra entidade superior fazendo a canalização ou fazendo a ponte. Não, a gente pode se comunicar telepaticamente. Temos também telecinese. O que é telecinese? Mexer objetos com a mente, tá? É mediunidade? É de efeitos materiais? Não, nem sempre. Mediunidade de efeitos materiais ficou lá atrás. Depois a gente vai classificar isso. Hoje é só uma pincelada, tá, gente? Então, seria mexer objetos com a mente. E aí vai outras e outras coisas. A vidência também, tá? Eu tive acesso à linha do tempo, eu vi o futuro. Ou então estou vendo atrás ou através de um objeto. Nossa, a gente consegue ver. E aí, a gente depois vai colocar a classificação, hoje é só para pincelar e entender. E empatas. Os empatas. Empatas é um misto de tudo. É uma confusão. Nossa. Eu gostaria só de falar algumas características dos empatas, tá? Que seriam... Os empatas, eles têm algumas características, que não consegue ficar muito tempo em locais muito cheios. Por quê? Porque ele faz a leitura de tudo o que está acontecendo. É muita informação para a cabecinha do empata. O empata, ele está aqui no plano físico, mas alguns sonham com todo o plano espiritual que está ocorrendo nesse momento agora. Ele sabe quando uma pessoa está mentindo, tá? Porque dá uma turbação na energia. E o empata, ele tem alterações de humor muito grandes. Por quê? Porque ele sente o que a outra pessoa está sentindo. Então, se chega uma pessoa de mau humor, ele vai ficar de mau humor. Se ele não souber que não é dele, se ele não souber distinguir o que é meu e o que é do outro, ele vai constantemente ficar à mercê dessas alterações de humor, tá? Então, essas são algumas características, tá? Como eu dei uma pinceladinha muito pequena, e depois a gente vai entrar no tema específico, mediunidade, depois a gente vai entrar no tema paranormalidade, depois a gente vai entrar no tema empata. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, vocês podem tanto mandar no chat, como abrir o microfone e falar, gente. Tá? Senão eu vou começar a falar mais aqui ainda. Porque nós temos aqui apenas 4 minutinhos. Não? Bem, então vamos lá. Para quem está passando por momentos de dificuldade por conta da mediunidade, a gente primeiro precisa entender a si mesmo, tá?
a gente precisa entender o que a gente, o que é da gente e o que é do outro. A gente precisa entender que incorporação é dentro do terreiro e dentro de casa não. Então, não dá para desenvolver sem um acompanhamento. Por quê? Porque primeiro a gente precisa fazer a reforma íntima. A gente primeiro precisa curar as nossas sombras, dominar as nossas sombras e entender se a comunicação ela está vindo do plano espiritual superior ou se está vindo de um espírito obsessor, tá? Depois a gente fala dos espíritos obsessores. É importante a gente, então, conhecer a nós, conhecer a si mesmo. Um acompanhamento é importante, mas se você está fazendo acompanhamento, não estou falando mediúnico, tá? Mas está fazendo acompanhamento com terapeuta, bacana, porque a gente vai começar a trabalhar sombras. A gente está fazendo nossa questão da cura interna, bacana, seja com psicólogo, seja com terapeuta, seja um holístico, seja lá com quem for. É muito importante. Por quê? Porque se a gente não trata essa questão dentro da gente, a gente fica à mercê dos vendavais e de tudo que vai acontecendo ao nosso redor. Então, vai com calma, gente, vai com calma, tá? Né? Vai com calma, tudo dá certo. E a gente vai tratando com banhos, oração, né? Escudo de luz, um monte de coisa dá para fazer. Então, a mediunidade, ela não eu vejo como um presente. Tanto que se a gente assistir X-Men, né, tem um seriado que chama Gift. Para mim é presente mesmo, um gift, um presente. Um presente porque a gente pode, todo mundo, tá? Até mesmo aqueles que não têm mediunidade, recebem carga, recebem espíritos obsessores. Só que a gente tem como a gente se defender, a gente tem como saber o que está acontecendo conosco, tá? Então, por isso é muito importante a gente se conhecer, saber o que está acontecendo. Eu vi que ninguém mandou Marina, mensagem. Oi, Bia, pode cá. falar, por favor. Oi, eu queria só fazer uma colocação quando você fala nessa questão, o que gera, acaba gerando esses desequilíbrios, né? E eu acho que existe também algo paralelo, porque todo mundo quer ter um pouquinho, uma mediunidade mais aflorada, todo mundo quer ser intitulado médium, né? Uhum. Só que, Bia, para desculpa, ó, isso, daqui a pouco vai cair, tá? Se tá você ruim? quiser, a gente começa de Ah, novo, tá. tá? É só o tempo. Ah, Pode tá. falar. Só que eu acho que antes disso vem uma série de coisas. Em primeiro lugar, essa reforma íntima, que é uma constante, né? As pessoas, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos que nos reformar intimamente todos os dias, né? E para isso, muitas vezes, e na maioria delas, nós temos que Alô? Bia, não sei se você está aí, mas caiu. Bem, para quem está no Facebook, a Bia, ela falou assim que a nossa reforma íntima tem que ser constante e tem que ser todo dia, tá, gente? E é isso, a gente tem que realmente fazer, estar atento, orar e vigiar. Orai e vigiai, orai e vigiai. Então, isso é super importante, tá? Super, super importante. Tá bom? Agradeço a todos, a gente vai continuar o tema. Meu, é que 40 minutos é pouquinho o tema aqui no nosso Zoom, né? Que é a plataforma que eu estou usando, que eu consigo gravar e depois deixar disponibilizado para quem vê depois, tá bom? Mas agradeço a todos, muito obrigado. Depois a gente continua.
Vamos ver no que